Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. É a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças. É a mão que vem me levantar quando chegam as provas. Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. E é a mesma que hoje me acompanha, a mão de Deus. É a que me sustenta quando vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me envolve com poder, é a que me sustenta quando vou cair, é a que me dá forças para resistir, a que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus. Que nos coloquemos sobre essa bonita oração de dependência, de proximidade, de intimidade. O filho que reconhece a grandeza, a força e a proteção do Pai. Sejamos aqueles que têm a coragem de se entregar a Deus, confiando a Ele toda a nossa vida, toda a nossa existência. Creia você também que a mão de Deus é capaz de te proteger de todos os males. É a mão de Deus que nos segura, é a mão de Deus que nunca falha, é a mão de Deus que nos envolve, é a mão de Deus que nos levanta. Neste Te Orienta, neste dia, eu quero convidar você a fazer a experiência de colocar-se nas mãos do Senhor. E nas mãos do Senhor, perceber o quanto você é amado, o quanto você é querida por Deus, o quanto você é cuidado por esse amor tão grande, por esse tão misericordioso amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é com esta oração que eu quero trazer você a essa experiência do Te Orienta deste dia. É com esta oração, com este clamor, melhor dizendo, de dependência, que eu quero conversar com você neste momento. Trazer para você algumas realidades necessárias. Nós ficamos falando, melhor dizendo, tanto tempo sobre o falso eu, sobre o orgulho, sobre as extensões e as profundidades, sobre as nossas confusões, sobre as nossas fugas, sobre o nosso encolhimento diante da grandeza de Deus, diante da misericórdia de Deus, sobre o nosso encolhimento, sobre a nossa procura por uma nova figueira, por uma nova folha da figueira para esconder as nossas vergonhas. Hoje, dando continuidade a essa experiência de provocação, nós falaremos um pouquinho sobre deixar-se tocar pelo sagrado. O que é sagrado para você? Qual a experiência que você traz de sagrado na sua vida? Essa música, A Mão de Deus, ela vem falar sobre essa força sagrada do Pai que cuida, do Pai que zela, da compreensão de que Deus está comigo quando não tenho força e Ele me sustenta.
E há quanto tempo você não é tocado pelo sagrado? Nós que vivemos esse tempo de pandemia, de isolamento social, talvez não estejamos abraçando como gostaríamos de estar abraçando. Há tanto tempo você não abraça alguém, mas principalmente há quanto tempo Deus não te abraça? Não porque Ele não queira. Há quanto tempo você não se aproxima de Deus para deixar-se tocar pelo sagrado? Porque somente a partir desse toque, dessa experiência profunda, meu irmão, minha irmã, é que nós faremos a experiência de desvelar esse falso eu que nós falávamos no último programa, né? Desvelar, desvendar o falso eu, nessa luta periclitante em encontrar um caminho, e nem sempre esse caminho nos leva a nós mesmos, nem sempre esse caminho nos leva ao bem, então é preciso que nós nos rendamos. Eu já começo com uma pergunta muito interessante, né? O que foi feito do sagrado e da experiência do sagrado? Olhando para a tua vida, para a tua história, para a tua família, para as tuas lutas, para a tua vocação, para as suas quedas também, o que foi feito da experiência do sagrado na sua vida? O que foi feito do sagrado na sua vida? Nós sabemos que o sagrado representa, né, essa força superior, esse algo superior. Mas não é superior porque nos humilha, não é superior porque nos esmaga, não é superior ou poderoso porque nos oprime, não, é superior porque é amplo, porque nos amplia. Para falar sobre isso, eu gostaria de te convidar a olhar lá para o povo hebreu, a experiência que o povo hebreu vivia, o povo do Egito. Não sei se você sabe, mas Egito significa estreito, estreiteza. A palavra Egito, né, significa estreiteza, estreito. Então olha que maravilha. Deus assume o lugar de rei, né, ali com Moisés, para tirar o povo daquela estreiteza, daquela vida rasa, daquela experiência sofrida, para trazer a eles a terra prometida, para fazê-los experimentar, para fazê-los provar dessa terra que corre leite e mel. Então é Deus desde já, desde sempre, nos retirando dos nossos Egitos, das nossas estreitezas. E mais importante ainda, o sagrado não é uma coisa, o sagrado é alguém. É bonito perceber isso também. Nós que passamos esses 3 programas aí, falando, 3, 4 programas, falando de nós, das nossas vicissitudes, das nossas limitações, agora é hora de olhar para aquele que vem até nós. Ele que é amplo, ele que é sagrado, ele que é alguém, ele que é o tu que nós buscamos, e ele que ao mesmo tempo é o meu tu, a minha experiência, a sua experiência. Toda a nossa luta, toda a nossa vida, meu irmão, é para encontrar esse tu absoluto, né? Para nós nos encontrarmos nele, não nos confundirmos nele, né? Mas nós vamos nos diluindo dele, sabendo que não somos Deus, mas que também não nos perdemos nele, e também não somos tão diferentes, justamente para que nos encontremos. O que é que há por trás? O desejo de ser tocado pelo sagrado. Nós podemos falar muito sobre isso. Por que eu quero ser tocado pelo sagrado? Por que você busca ser tocado pelo sagrado? Podia perguntar para o Victor aqui, né? Para o Belucci, para o Beltrão ali, para o Lucas. Essa grande equipe nossa, né? O que te faz querer ser tocado, né, pelo sagrado? Por que você ainda procura pelo sagrado? É porque somente o sagrado nos dá a segurança de saber que nada do que nós construímos por nós mesmos vale a pena. E aí, mais uma vez, voltando para os encontros, que estão todos ligados, né? A nossa jornada começa com o nosso fracasso. A sua jornada, a jornada da nossa redenção, ela começa pelo nosso fracasso. Foi assim com São José. Quando fracassou a melhor proposta de José, então começou a acontecer a redenção. O menino Jesus ali foi conduzido por José. Porque a redenção que nós abraçamos, vivemos, é quando eu não posso mais contar com tudo aquilo que eu contei a vida toda.
E talvez seja essa a dificuldade, né? Sua, posso reconhecer que é a minha, mas a sua não posso dizer. Mas talvez seja a sua. Descobrir que o que nós vivemos nos trouxe até aqui. Nós viemos aos trancos e barrancos, né, ali. Chegamos. Mas será que a gente vai mais longe que isso? A gente chegou amando errado, a gente chegou amando torto, a gente chegou com o nosso orgulho, a gente chegou com a nossa arrogância, prepotência, vaidade, a gente chegou com a nossa preguiça, mas e quando chega aqui, no ponto onde nós nos encontramos consagrado, será que essa experiência pode nos levar para longe, para um pouquinho mais além? E é isso que nós precisamos questionar. Porque a redenção ela começa quando eu não posso mais contar com o que eu contei a minha vida toda. Porque eu faço uma experiência que me amplia. Eu faço uma experiência de abandono. Eu faço uma experiência de renúncia. Lembra? Não é mutilação. Não é? É renúncia. Eu faço uma experiência de transpor as minhas limitações me confiando ao sagrado. E não é por uma asepsia, por uma esterilização, né, álcool gel na alma. Não é. Não é por essa experiência. Não é uma experiência asséptica, né, de asepsia. É uma experiência de um todo. É fazer valer toda a vida que há em mim. Porque eu te garanto que, na maioria das vezes, quando você chega à igreja, a primeira coisa que talvez você ouça é, você precisa mudar isso, você precisa mudar aquilo, você precisa deixar isso, você precisa deixar aquilo. Então a gente vira expert, pessoas especialistas em deixar coisas que não mudam a nossa vida. Eu dizia há um tempo, numa das minhas homilias, que se a gente olhar para a cara das nossas mulheres, das nossas paróquias, nossas missas, estão todas cansadas. Cansadas. Porque são as que mais lutam na igreja. Tem muitos bons homens, graças a Deus, mas as mulheres são as que mais lutam, cansadas, fatigadas. Aí você olha para os homens, quase tudo entediado. E aí eu pergunto, será que tirar a sua força, tirar a sua energia, é chamar isso de santidade? Será que o sagrado que vem ao meu encontro, ao seu encontro, ele vem para nos mutilar dessa forma, a ponto de nós sermos especialistas no que deixar e não saber o que é que nós estamos abraçando e não saber quem é que nós devemos ser? E é por isso que o falso eu progride, porque a gente insiste em não dar valor a si mesmo. Então, é fazer valer toda a vida que há em mim. Porque eu não posso rezar sem coração, ou até posso rezar sem coração, só que a oração sem coração não me coloca em contato com o sagrado. Cantar sem coração, né? Falávamos há pouco, né, sobre o violão para a música. Não tem como, falta o coração. E eu preciso rezar com o coração, preciso colocar a minha alma, porque onde Deus me feriu com o coração, é lá que Ele vai me curar. E eu preciso estar com o meu coração inteiro. Porque a vocação não é renunciar. A vocação não é simplesmente deixar. Embora o deixar seja muito importante, nós vamos falar sobre isso. A vocação é, eu devo ser alguém. Eu sou chamado a ser alguém. Aí olha para o padre e fala assim, você é padre? Não consigo ser padre porque eu não consigo ficar sem mulher. Eu não consigo ser, né? Geralmente é isso. A gente está olhando sempre o que vai deixar, o que vai perder, e a gente não quer perder, a gente não quer renunciar, a gente não entende que foi amado, a gente não entende que foi coberto por esse amor misericordioso, a gente não entende que foi eleito, e a gente acha que a vida toda é se deixar cair os pedaços pelo caminho. Então eu tenho a vocação de ser alguém. Mas para responder eu preciso compreender que eu não posso ser outra pessoa senão eu mesmo. Porque vocação não é uma loteria sobrenatural. Deus não é um enxadrista, Deus não é o homem da charada, que lança as suas perguntas e eu tenho que me virar em responder o que é o que é. Não, Deus se revelou. Deus não tem segredinhos. E é por isso que Ele é sagrado. Porque Ele não tem segredinhos, Ele não vem se promover a respeito de nós. Ele não vem fazer da nossa vida uma vida de promoção ao que Ele é. Ele não vem fazer da nossa vida um espetáculo. Em todos os encontros com Jesus, nós vamos perceber que Jesus, em momento algum, ao encontrar
com aqueles doentes todos, Jesus não fez da vida daqueles homens um espetáculo sobre o poder que ele possuía para poder curar aqueles homens. E a experiência de deixar-se tocar pelo sagrado é justamente deixar-se tocar por aquilo que eu não entendo, que eu não compreendo. Porque se o sagrado se manifesta no nível que eu estou, ele se adequa a mim e deixa de ser sagrado. O sagrado é sempre algo mais amplo, é sempre algo maior, mas se não me oprime, me amplia. Eu não posso também, meu irmão, minha irmã, usar minha vida como um obstáculo, talvez, né? E o obstáculo é o egoísmo, que nós falávamos no segundo encontro. Que é, já que eu estou na igreja, eu vou tirar o melhor do que eu estou fazendo. E talvez você já tenha ouvido muito isso, né? Eu já ouvi muito, já falei também, né? Vou dar o melhor de mim, né? Para Deus o melhor, né? Para Deus o melhor. Será que para Deus é o melhor? Será que Deus está mesmo interessado em ser impressionado por mim? Será que eu posso impressionar Deus? Não posso. Não que dar o melhor seja ruim, mas para Deus o meu tudo. Porque no tudo está o que sou. No meu melhor eu posso escolher. E há quanto tempo você escolhe o que ofertar a Deus e não oferta aquilo que de verdade muda a tua vida? Eu estou sempre oferecendo o melhor. O meu melhor é cantar. Mas eu nunca cresço em outras áreas, eu só ofereço o melhor. Nas outras áreas eu não cresço. Eu não cresço como filho, eu não cresço como irmão, eu não cresço como padre, eu não cresço como namorado, eu não cresço como esposo, como esposa, eu não cresço mais nada, porque eu só ofereço o que eu sei fazer de melhor, que é tocar, o que é cantar, e nas outras coisas eu não cresço. Não, não é para oferecer o melhor, faça o seu melhor, claro, tem que fazer, mas lembre-se, você tem que oferecer tudo, porque Deus vem para te santificar em tudo. E se eu posso escolher sempre, eu sempre vou escolher a parte que menos dói. Não sei se você pensa assim, mas a gente foge da dor. O padre Lancelotti, há uns dias, nessa semana, ele nos recordou um pouquinho sobre o conceito da cruz. O conceito do cristianismo, que é estar entre os perdedores. Porque se nós começarmos a vencer neste mundo, é porque nós nos vencemos ou nos deixamos vencer pelo sistema dele. Então, o obstáculo do egoísmo de tirar o máximo de cada coisa para ser um padre brilhante, para ser um jovem brilhante, para ser um músico brilhante, para ser um cristão brilhante, para buscar o bom êxito aos olhos dos homens. E eu preciso entender que eu não consigo ser um bom cristão se eu não perder alguma coisa em quase tudo. Nossa, padre, você começou a falar de negócio de sagrado, que não ia falar disso. É preciso falar das perdas, porque nada é nosso. Nós já estávamos condenados, não tínhamos nada, ele nos devolveu, ou melhor, nos deu acesso ao céu, nós estávamos condenados. Então, a nossa vida começou no fim. Era para não ser, ele disse, faça-se. E tudo que nós estamos vivendo é dentro dessa benevolência, então eu não preciso ser uma pessoa brilhante, eu preciso ser uma pessoa justa, honesta, mas brilhante aos olhos dos homens não, porque eu preciso entender que eu preciso aceitar perder algumas coisas em quase tudo. Mais uma vez, perder alguma coisa em quase tudo. E como é que eu entro em contato com o sagrado, nesse deixar-me tocar pelo sagrado? Avulso, padre, né? Eu sempre falo daquela imagem de Cristo, né, que rola pelo Facebook, por aí. Jesus está passando na tua casa, né? Um Cristo lá com uma túnica, uma pessoa com uma... Diz que é Jesus, né? É um Jesus esvoaçante, que dizem que é Jesus, né? Então a gente está com essa imagem de sagrado aí um pouco deturpada. Nós, católicos, nós temos uma graça muito grande, que é os sacramentos. Que é a forma de nós nos deixarmos tocar pelo sagrado constantemente. A vida sacramental. E para eu ser um bom católico, não estou excluindo as outras, né, crenças de forma alguma, né? Estou falando para os meus paroquianos, então, como católico. Mas nós, como católicos, temos uma vida sacramental, uma experiência sacramental. E é preciso que nós façamos a experiência de viver os sacramentos. Porque somente o sacramento, uma vida sacramental,
me faz vencer o meu coração impuro. E um coração impuro sempre vai me levar ao falso eu novamente. Por que um coração impuro, padre? Porque um coração impuro é dividido. Todo coração... Eu não falo impureza de moralidade simplesmente, né? Não vou falar nesses contextos, vou falar num contexto muito mais profundo. Então, um coração impuro é um coração dividido, um coração que não sabe escolher, um coração que não sabe perder, um coração que não sabe querer uma coisa só. E o sacramento me faz essa experiência. Então, quando eu me reconcilio no sacramento da penitência, quando eu comungo Jesus Eucarístico, quando eu recebo o sacramento da crisma, né, esse Espírito Santo como força para me dar maturidade, para levar a igreja comigo, ou então no batismo, quando eu recebo o Espírito como vida, que me conduz, que me inspira, ou então no sacramento do matrimônio, para me casar, me dar em casamento, para contrair um matrimônio, para formar uma nova família, eu estou sendo tocado pelo sagrado porque eu estou abraçando essa graça que Deus me dá de viver em contato com Ele, ainda não sendo digno. Vamos olhar ali nos encontros de Jesus com relação à experiência consagrada, lá em João 3. Mais uma vez vou dizer que nós vamos repetir passagens muitas vezes, né? Não é um curso de formação bíblica, não é um curso doutrinal, é de direção espiritual. Então nós vamos repetir algumas passagens, né? Justamente para mostrar como é que Jesus se relacionava e como é que Jesus fazia com que essas pessoas tivessem uma experiência além da que eles esperavam. Então nós temos ali, né, Jesus com a samaritana, Jesus entre os samaritanos, ou melhor, Jesus e Nicodemos, melhor dizendo antes, né? O encontro com Nicodemos. Lá em João 3, João 3, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Olha só. Claramente, Jesus coloca Nicodemos em contato com o sagrado. Nicodemos vai repleto de admiração, mas na escuridão, com medo de ser julgado, porque era fariseu. Então ele tem medo, tem receio. E Jesus o convoca a uma experiência consagrada, nascer do alto, nascer de novo, uma nova vida. Nicodemos não entende, porque não está ao alcance do homem, pelo menos não pelas forças do homem, mas está ao alcance pela benevolência de Deus. E Jesus vai dizer, né, que ele sabe tantas coisas e não sabe daquilo. É preciso fazer a experiência do sagrado. Só a minha inteligência não resolve. Né? Continuemos. Jesus entre os samaritanos. Né? Sabemos bem da rusa que tinha ali entre os judeus e os samaritanos. E nós temos a grande conversa, né, de Jesus e samaritano. Não vou ler tudo, mas tem uma grande conversa. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como sendo judeu tu me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz: dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva. E aí ela continua, né, na sua limitação. Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És, porventura, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede.
Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. Entende? Que Jesus está dizendo que não se pode fazer a experiência com Deus simplesmente a partir da inteligência humana. É preciso confiança, é preciso dar esse passo na fé, eu preciso dar esse passo de não querer ver as coisas ao meu modo, do meu jeito. Fazer a experiência com o sagrado não é um amontoado de coisas. Fazer a experiência com o sagrado não é uma experiência mística que não me leva à conversão. Não é? Fazer a experiência com o sagrado não é me sentir melhor que os outros, como nós temos visto aí alguns cristãos agredindo, xingando, né? Maltratando os outros, dizendo que vão para o inferno. Isso não é sagrado. Isso é destruição do sagrado. Isso é colocar Deus a pensar como os homens. E Deus é Deus a agir no meio dos homens. E para terminar a leitura, uma das leituras, nós vamos ter experiência lá, né, com o moço rico. Já falei várias vezes. Que ele vai se aproximar de Jesus e vai dizer: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele perguntou-lhe: Quais? Jesus respondeu: Estes: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço: Tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem, segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Jesus responde ao moço no nível em que o moço pergunta: o que devo fazer? É aquele que respeita a sua e a minha limitação. Mas quando a conversa evolui, e Jesus de forma alguma nega que aquele moço fosse um bom rapaz, cumpridor dos mandamentos. Então, se falta uma coisa ainda, agora vamos para a conversa espiritual. Vamos agora para o que de fato é espiritual, para o que de fato te salva. Vai, desprenda-te de ti mesmo. Desista do que você construiu para você. Deixa-te. Deixa-te. Não é deixar o que você tem. Às vezes é fácil deixar o que tem. Né? Não tem nada, aí chega na igreja, tem mais do que tinha, e ainda inventa a história e fala: eu deixei tudo, deixou nada. Né? A gente abraçou tudo, muitos de nós abraçamos tudo, não tínhamos nada. E aí, deixa-te. Deixa-te. A experiência de viver a pobreza, a dependência. Nada do que eu construo, nada do que você constrói neste mundo, sob o olhar dos humanos, surpreende o coração de Deus. É preciso que nós queiramos juntar tesouros nos céus. E é preciso que nós façamos essa experiência de saltar nas mãos de Deus. De fazer a experiência de fato, deixar-nos tocar pelo sagrado. De deixar que o Senhor venha nos ensinar a ser nós mesmos. Que o Senhor venha nos reensinar a sermos cristãos. Que o Senhor venha nos recordar quem somos. Que o Senhor venha recordar quem você é. A jovem que servia, o jovem que servia: Padre, eu tenho saudade da minha vida, mudou tudo. Mudou porque você deixou mudar. Não é uma condenação. Mas você sempre pode voltar. O Senhor sempre nos aceita de volta. Faça a experiência de vencer o coração impuro. Faça a experiência de não ter um coração dividido. Talvez dentro do seu coração haja inúmeros desejos, inúmeras vontades. Que tal começar a cumprir uma de cada vez? Você alimenta muitos desejos de santidade. Que tal começar a cumprir um de cada vez? Por etapa. E aí a gente começa a crescer. Porque nós não somos um lote de uma empresa a ponto de fabricar as coisas para Deus. Nós somos filhos. E se o nosso relacionamento com o Pai, se a nossa oração com o Pai for de filho, então nós não somos meros números em meio a inúmeras unidades nesse mundo. É um coração de filho que sustenta a experiência do sagrado.
Um filho que sabe que por si mesmo ele não pode. Mas com a força do Pai, com a graça amorosa do Pai, ele pode. E eu quero terminar justamente lançando esse convite. Busque compreender dentro de você as experiências do sagrado. Busque ressignificar as experiências do sagrado na sua vida. Busque reencontrar este caminho de intimidade com o Senhor. De voltar a ser filho. Não apenas um empregado. Não apenas aquele filho que ficou em casa. E que todas as vezes que olhar para a fresta da janela fora de casa, ele lembrava que o irmão tinha ido embora. E ele queria ter ido junto, mas não teve coragem. Aí ele resolve criticar o irmão, porque o irmão foi embora, o irmão gastou tudo com tantas coisas. Mas ele também queria ir. Ele só não teve coragem. E aquele irmão nunca fez a experiência de filho também. Façamos a experiência, faça essa experiência de redescobrir o sagrado na sua vida. De redescobrir essa experiência profunda, amorosa, intensa do seu coração, de saber que você foi escolhido por Deus, de saber que você foi eleito por Deus, de saber que você pode sempre recomeçar, desde que você não se afaste, desde que você não perca os olhos fixos em Deus. E que você possa fazer dessa oração que eu vou terminar agora, também a sua oração, uma oração muito simples. Que você possa fazer dessa oração, talvez na sua manhã, na sua noite, essa oração. Senhor, minha esperança está no que os olhos nunca viram. Portanto, não me deixeis confiar nas recompensas visíveis. Mais uma vez, Senhor, minha esperança está no que os olhos nunca viram. Portanto, não me deixeis confiar nas recompensas visíveis. Somente assim a gente vai se reorientar. Somente assim a gente vai se encontrar novamente como filhos. A gente vai se olhar com um olhar de mais verdade. E a gente vai compreender que nesse tempo todo o movimento que Deus realizou foi para encontrar uma pessoa. Foi para encontrar um coração. E para devolver o coração a nós. Ele não procura empregados. Ele não procura escravos. Ele não procura jovens, homens e mulheres brilhantes. Ele procura filhos que possam dar a Ele o louvor devido, encontrando-se a si mesmos. Porque quanto mais eu me encontro, quanto mais eu mergulho no que sou, mais eu toco no sagrado de ter sido criado por Deus. E por isso também trago em mim a sua imagem. E que o Espírito Santo complete em mim e em nós tudo aquilo que a nossa humanidade ainda é incapaz de compreender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É a que me sustenta quando vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder. É a que me sustenta quando vou cair. É a que me dá forças para resistir. A que me alcança, que nunca falha, me move com poder, a mão de Deus.